Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os participantes desencarnados e encarnados de uma reunião mediúnica. Todos nós sabemos que nós não podemos fazer nada sozinhos. Precisamos do auxílio dos nossos companheiros desencarnados. Então, toda reunião mediúnica séria tem a participação dos desencarnados para nos orientarem, para supervisionarem, para coordenarem, para nos protegerem, né? Então, hoje vamos ver tudo detalhadamente, né? Bem detalhadamente, e tudo que vocês tiverem dúvida, mandem pelo Zap, né? É o nosso meio hoje de comunicação, e eu tentaria responder de uma forma bem mais descomplicada, tá certo? Então, começando, eles dizem que para uma reunião mediúnica, para que uma reunião mediúnica possa se realizar no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Sem eles, nada feito. Não tem como termos uma reunião mediúnica sem a participação desses irmãos desencarnados. Para muitos, invisíveis, mas para alguns, bastante visíveis e sensíveis. Nós sentimos a presença deles, a intuição, quando nós nos dedicamos, e a gente vai ver isso mais na frente, com carinho, com desvelo, né? Com amor àquilo que estamos fazendo. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados. Sem essa responsabilidade nossa, nada feito. Não tem como, eles podem se forçar como for, mas eles não vão forçar a gente a fazer tudo corretamente. Somos nós que temos que ter a iniciativa. É o livre-arbítrio atuando, né? Então, eles ajudam, mas na medida que nós aceitemos essa ajuda. Sem aceitarmos, nada feito. Eles não fazem nada, né? Infelizmente. Para isso, né, a necessidade que nós temos de estudar, né, de buscar o esclarecimento, para se dedicar de uma forma consciente, uma forma, né, que vale a pena fazer o trabalho, porque fazer forçado não adianta, né? A mediunidade forçada praticamente não é mediunidade, praticamente não é um trabalho de caridade, de amor ao próximo, não é, né? Então tudo tem que ser feito de acordo com a nossa vontade. A vontade, né, é que comanda todo o espetáculo, é como eu sempre digo. Sem vontade a gente não pode nem amar, nem odiar, porque é completamente isento, né, de qualquer atitude sem a vontade. A vontade comanda tudo, né? E aí ele diz que Emmanuel esclarece isso de uma forma assim, bem explícita. Ele diz assim: em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço mediúnico, nobre, não há conquista relâmpago. Tudo se adquire de uma forma gradual, né? Quando a gente quer, né, evoluir, a gente evolui de forma gradual, mas tem que ser constante e consciente, né? Se te propôs a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o melhor caminho. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta dos sonhos, né? Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força de atividade no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Então, a mediunidade, o exercício da mediunidade é uma coisa, né, que é comum a todos. Claro que tem alguns com possibilidade de ter a mediunidade, né, ostensiva, outros não. Mas sempre temos em algum grau a mediunidade, só relembrando isso, né? Nas reuniões mediúnicas sérias,
há uma equipe espiritual coordenadora do trabalho que se desenrola em ambos os planos da vida, que garante a ordem e o desenvolvimento das etapas do trabalho, a proteção dos participantes, encarnados e desencarnados, e do local, proteção magnética, onde transcorrem as atividades de intercâmbio mediúnico, adequada à seleção dos espíritos que estarão presentes e dos que vão se manifestar mediunicamente. Tudo é programado com antecedência a fim de evitar improvisações. Então observe que é bem bom, né? A gente tem que pontuar, né, que tudo é programado com antecedência a fim de evitar improvisações. Então, por que eles dizem isso? Porque nós não podemos nem pensar, se nos predispusemos a ser médiuns, temos que ter responsabilidade. Porque se a gente faltar uma mediúnica, por exemplo, o que eles programaram vai tudo por água abaixo. E não tem como fazer improvisações. Aqui ele está dizendo, para fim de evitar improvisações. Pode fazer, mas é muito complicado. Quer dizer, o médium, muitas vezes, recebe o espírito, né, a aproximação do espírito, 2 dias antes até da mediúnica acontecer, para ir já se adaptando àquele organismo psíquico e tudo mais. De repente, esse médium não vai para a mediúnica. O que acontece? Ele tem que programar tudo isso sem adaptação com o médium que estiver presente, se for o caso. Entendeu? Então é necessário, né, que a gente tenha essa percepção da responsabilidade que é a participação nossa presença, a participação, né, da gente nas mediúnicas enquanto médiuns, tá certo? Os necessitados de auxílio, que se comunicam no grupo mediúnico, especificamente selecionados pela equipe espiritual, representam categorias de espíritos portadores de necessidades iguais ou semelhantes. Com base nesse princípio, não se justificam as manifestações simultâneas de atendimento a sofredores, uma vez que o grupo funcionando com um todo homogêneo, no dizer de Allan Kardec, deve direcionar suas energias e sentimentos para o atendimento a cada entidade comunicante, auxiliando-a de forma eficiente e fraterna, da melhor forma possível. Além do mais, a equipe dos encarnados, ouvindo cada manifestante, recebe lições preciosas dos orientadores espirituais. Então observe que uma mediúnica não precisa ter e nem deve ter várias comunicações simultâneas. Isso porque os médiuns que estão presentes médiuns que eu digo, não só os ostensivos, mas todos os outros que participam da mediúnica, têm que estar com a mente ligada no que o espírito está dizendo, no que está acontecendo com aquele médium e com o espírito que está se manifestando através dele. Todos têm que prestar atenção nisso, para poder enviar, e é essa a função dos participantes, de enviar a energia positiva para que aquele ato, né, aquele tratamento saia a contento, né? Então não podemos ter muitas comunicações, porque a gente não vai conseguir prestar atenção em nenhuma delas e não vai poder direcionar a nossa energia para todas de um modo geral. É muito complicado. E até porque também, como ele diz aqui, a gente aprende, são lições preciosas que vêm de cada atendimento desse. Então é preciso ter o foco, né, em cada uma dessas comunicações, para que a gente possa aprender, tirar dali algum aprendizado, tá certo? Então, muitas comunicações ao mesmo tempo, jamais, tá certo? Pelo intercâmbio contínuo, os médiuns e demais participantes do grupo mediúnico aprendem a reconhecer as necessidades dos sofredores, ora situados no plano extrafísico, o nível de entendimento de cada um e as verdadeiras intenções, necessidades, quando se manifestam na reunião, permitindo que a equipe de forma coletiva contribua para seu reerguimento. Então, pelo intercâmbio contínuo, os participantes, né, vão reconhecer as necessidades dos sofredores ora situados. Então, além disso, temos essa parte
que fala das necessidades de cada um, que nós precisamos direcionar nossa energia para tentar ajudar. Tá? Espíritos presentes na reunião mediúnica podem ser classificados em 3 grupos de espíritos que comparecem a uma reunião mediúnica. Quais são eles? Os benfeitores espirituais, que são os trabalhadores e orientadores, né? Os necessitados de auxílio, genericamente denominados de sofredores, os acompanhantes de encarnados, amigos e familiares. Esses amigos e familiares, na verdade, né, se enquadram nos 2 anteriores. Os trabalhadores, nos necessidade de auxílio, né, genericamente denominados de sofredores, acompanhantes encarnados. E nos trabalhadores também, tá certo? Este último, de acordo com as condições morais e intelectuais apresentadas, fazendo parte da equipe para auxiliar ou para ser auxiliado. Né? Benfeitores espirituais. Em todas as reuniões mediúnicas, assevera Kardec, sempre estão presentes, né, espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo que se intromete. Estamos nos referindo aos espíritos protetores ou aos que são interrogados com mais frequências. Alguns chamam esses espíritos de mentores, né? Alguns chamam de mentores. Eu acho que a gente só deve chamar e invocar os mentores uma necessidade extrema, porque os livros nos dizem tudo o que fazer, eles nos explicam tudo. Então, se tiver alguma coisa errada, eles vêm para nos orientar, sem precisar que a gente chame, né? Em toda reunião mediúnica, há, no plano espiritual, dirigentes e trabalhadores que compõem a equipe usual, responsáveis, né, pela organização atenta e cuidadosa das atividades, acompanhando os espíritos necessitados de auxílio previamente selecionados. Prestam igualmente auxílio à equipe que atua no plano físico. Os orientadores, benfeitores espirituais, agem com segurança e discrição, modéstia e amor na condução do trabalho, fornecendo-nos bons exemplos de conduta, como esclarece Emmanuel no texto a seguir. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que pode prestar. Identificarás assim facilmente a condição do amigo desencarnado. O bom espírito, por isso, não é somente aquele que te faz bem, mas acima de tudo o que te ensina a fazer bem aos outros para que sejas igualmente um espírito bom. Eu faço somente uma ressalva aí, o seguinte, que ele diz assim: o bom espírito, por isso, não é somente aquele espírito que te faz bem. Ora, todos fazem bem, só estou querendo fazer essa ressalva, né? Mesmo, não é, aqueles que te ensinam a fazer bem aos outros, porque te ensinando a gente a fazer bem aos outros, eles estão nos fazendo bem também, não é verdade? Então, somente essa ressalva. Tá? Entre os benfeitores, há trabalhadores especializados aptos para a realização das tarefas específicas. Por exemplo, os técnicos em auxílio magnético são incumbidos de aplicar passes nos desencarnados e nos encarnados da reunião. Alexandre, conhecido orientador espiritual, citado por André Luiz, fornece as seguintes explicações relacionadas ao técnico de auxílio magnético que, no plano espiritual, exerce essa atividade. Deixa eu somente fazer uma ressalva. Gente, na hora da mediúnica, só se dá passe quando a gente recebe aquela intuição de que aquele espírito, aquele médium precisa do passe. Não temos que ficar o tempo todo dando passe. Não é recomendável, viu? Então, ele diz o seguinte: na execução da tarefa que ele está subordinada, não basta a boa vontade. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino, né? Cumpre acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Tá?
Então, eu quero dizer que no passe, gente, o que funciona de fato é a vontade que você tem de ajudar ao próximo com amor, né, e dedicação. É isso que transporta a energia boa de você, do médium passista, para o necessitado, né? Então funciona assim. O pensamento é tudo. É o pensamento que faz, que manobra, que manipula as energias em direção ao necessitado, viu? Outro exemplo de trabalhadores especializados, comumente presentes em reuniões mediúnicas, são os espíritos que executam serviço de proteção, de preservação e vigilância. Eles dividem a sala da reunião em faixas fluídicas de natureza magnética, formando compartimentos onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona de influenciação entre encarnados. Então os espíritos ficam separados, de acordo com seu grau energético, positivo, mais positivo, menos positivo, mais negativo ou menos negativo. Então cada um fica no seu, na sua devida faixa, né, separada, para que não haja interferência uns com os outros, tá certo? André Luiz relata no livro Os Mensageiros que antes dos trabalhos serem iniciados, espalham-se, né, vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Ou seja, na casa onde está havendo o trabalho, existe uma proteção externa, né, simplória, como ele diz ali, mas de uma eficiência incomum, né? O próprio ar ambiental é magnetizado ou ionizado. O ar onde a gente trabalha, né, o ambiente, é ionizado, né? Ionizado, em química, é você pegar, por exemplo, o sódio e o cloro e jogar dentro da água, ele ioniza, o cloro vai para um lado, o sódio vai para o outro, né? Isso é separar, uma separação de energia, né, no ambiente. A ionização é um processo de eletrificação e higienização que elimina impurezas e micróbios. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos, né? Então, realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues a serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Ou seja, numa reunião séria, numa reunião com Jesus, numa mediúnica com Jesus, todo o trabalho é feito com o maior cuidado possível, nos seus mínimos detalhes. Tudo é feito de forma a ter que seja eficiente o trabalho, tá certo? Então, espíritos necessitados de auxílio. São espíritos que buscam diferentes tipos de auxílio nas reuniões mediúnicas, compondo uma vasta e variada categoria. Entre eles, existem os que são conduzidos pelos benfeitores espirituais e há os que são por vontade própria, mas com presença no grupo permitida pelos espíritos coordenadores da reunião. Eles podem até pensar que estão ali, né, fugindo da vigilância, mas não, eles estão sendo vigiados e foi permitida a sua presença. Eles pensam que não, mas eles podem ter certeza que foi. Os espíritos não deixam entrar ninguém que eles não queiram, que não seja necessário, né? Os espíritos indicados para participarem e se manifestarem na reunião podem ser agrupados em aflitos, sedentos de auxílio de toda a natureza, acompanhantes de encarnados ou que com eles sintonizam, né, necessitados de amparo também, perturbadores e desordeiros contumazes, entre os quais podem ser encontrados obsessores e perseguidores espirituais, que foi dito assim por Emmanuel. Espíritos perturbados são criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e
porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerraram-se na avareza e prosseguem na cláusula da sovinice, né? São espíritos materializados, que só pensam nos bens materiais. Não pensam em mais nada que transcenda isso. Tá? Abandonavam-se à viciação, ao vício, né? E transformavam-se em sugadores de energia, procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Olha, faça isso de ruim, faça isso que eu quero fazer, né, com você o pior possível, porque você está seguindo um caminho que eu não quero que você siga. Muitas vezes é amigo de vidas passadas, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, que quer que a gente mude a nossa atitude mental, que a gente vá para o caminho que ele quer, que ele acha que é bom, que não é, com certeza, ele vivendo ainda nas viciações, né? Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos processos da própria alma. Confiavam-se à presença e carreavam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer com as horas que, né, zombam dele. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos mediúnicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Então a gente não pode, de jeito nenhum, né, deixar passar a oportunidade de ajudar esses amigos, mesmo que eles estejam agindo dessa forma. São necessitados como qualquer outro que nós amamos, não é isso? Ou amigos que nós encontramos na vida extraviados. Eles precisam de ajuda. Jamais negar uma ajuda, mesmo dessa forma. Os espíritos obsessores são sofredores classificados usualmente como perturbadores sistemáticos. Agem isoladamente e em grupos, causando prejuízo a pessoas ou a pessoas, né? A pessoa ou a pessoas, objeto de suas perseguições, né? Emmanuel assim qualifica esses obsessores. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. Aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência no caminho do erro em vidas passadas, né? E a voltar-se contra nós quando estejamos procurando um novo caminho, diferente do dele, né? No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre ácido da crítica, né? Daí a necessidade de paciência constante para que se regenerem-lhes a atitude ou as atitudes. É assim? Então jamais, como eu disse, abandonar. Vamos tentar ver se a gente ajuda esse amigo de vidas passadas a se regenerar. É assim, esse é o nosso objetivo maior com eles. Allan Kardec assinala, contudo, que a obsessão só acontece devido às nossas imperfeições morais. Então, a obsessão, né, a gente já viu isso em aulas passadas, é o assédio espiritual dos nossos irmãos desavisados em nós. Mas isso só acontece quando nós permitimos, quando nós não encontramos a nossa formação moral. O nosso estudo nos facilita isso, eu insisto nisso. O esclarecimento nos mostra o caminho. E é através desse caminho que a gente evita esse processo obsessivo. Tá certo? Sempre com o pensamento no alto, Jesus ensinou: orai e vigiai. É sempre assim. Claro que a gente vai, de alguma forma, em alguns momentos, cair, porque a gente não é perfeito. Mas evitar cair sempre é necessário. O que a gente pode é, quando cair, dizer assim: meu Deus, errei. Agora me ajuda a levantar. E não ficar eternamente caindo no erro, toda hora caindo no erro, pensando mal das pessoas, pensando errado e continuando a pensar a vida toda nesse processo. Não pode, não podemos fazer isso, tá certo?
Os espíritos sofredores, genericamente assim denominados, revelam-se cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Perante os seus sofrimentos, o grupo deve demonstrar compaixão, jamais lhes negando amparo e proteção, sabendo encaminhá-los à bondade e misericórdia divinas, a fim de encontrarem alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Todos eles são, como diz aqui Emmanuel, as almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Então, como eu disse, elevou o pensamento, eles se afastam. Agora, mesmo que eles se afastem, precisamos continuar pensando neles com amor, pensando neles com compaixão, pensando neles pedindo a Jesus Cristo que os eleve, que os ajude. Não vamos esquecê-los também não, né? Vamos lembrar deles, mas sempre com amor, com carinho, pedindo a Deus que os ajude, tá certo? Emmanuel apresenta as principais características dos espíritos desencarnados que sofrem e como tratá-los. São sempre muitos, e são mesmo, né? Contam-se às vezes por legiões. Tem alguns que se chamam chefe de legiões, né? Tá? Mostram-se desencarnados na esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia, falam em dever, inclinam-se à violência, referem-se ao direito que eles acham que têm e transformam-se em sugadores, em vampiros, né, de energia. Criam a dor para os outros, encarecendo-se na dor de si mesmos. Ou seja, o egoísmo prevalece neles, prevalece de uma forma infinita. Todo obsessor, aliás, todos nós inferiores, temos, né, o egoísmo acentuado, o orgulho acentuado. E quanto mais esse orgulho acentuado, esse egoísmo acentuado, mais imperfeitos nós somos. Mais imperfeitos nós somos. Então, para que a gente se livre desse orgulho e desse egoísmo, é necessário transcender. Pensar mais em espírito. Pensar mais no espírito, na transcendência, viver mais a vida espiritual, que isso quer dizer o seguinte: amar ao próximo, fazer a caridade, servir ao próximo, para a gente sair desse processo de apego à matéria, porque é meu, é meu, é meu, é meu. Tá certo? Tem até a música que diz: é meu, é meu, é meu, tudo que é seu é meu, é meu, é meu, é meu, não é? Então está errado, completamente errado isso. Tá? Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Eles veem tudo que a gente faz. Não adianta querer esconder deles o que nós somos, o que nós pensamos, porque eles veem tudo. Claro que com a permissão dos espíritos superiores. Mas eles veem tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tanto bom quanto ruim, né? Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Então não tem como eu estar passando por uma dificuldade e dizer que eu sou certo, eu sou errado, sem falar nada, sem dizer, sem me explicitar, sem fazer alguma coisa que seja realmente boa para alguém e para mim também, com certeza. Então, meus irmãos, somente para finalizar, o trabalho mediúnico é, sem dúvida nenhuma, e por isso nós temos que ter essa certeza de que não estamos sozinhos. Numa reunião mediúnica, há sempre trabalho em dois planos. Então, não somos nós apenas os responsáveis por aquela reunião mediúnica, muito pelo contrário. Nós somos auxiliados pelos responsáveis por essas reuniões que sucedem em nossas casas.
E para isso, a gente tem que estudar, né? Para fazer com que todo o trabalho esteja diretamente relacionado com o trabalho dos irmãos que nos ajudam. Para que haja essa interação, é necessário que nós ajudemos esses irmãos. Então, desde a arrumação da sala, né, a supervisão, a escolha dos médiuns, o trabalho feito com os médiuns, tudo é responsabilidade nossa, aqui no plano encarnado, sob a supervisão dos nossos irmãos queridos. Nós vamos falar agora sobre o plano encarnado. Eu vou dar um tempo, vou mudar, né, o vídeo, encerrando esse aqui agora, para falar sobre o plano desencarnado em seguida. Tá certo? Obrigado e aguardem o próximo vídeo.